cobrar visita técnica não tem nada a ver com cobrar orçamento. Você acredita que o seu serviço é bom e que o cliente tem aquele problema e que o seu serviço vai resolver o problema, por que ele não vai comprar? Todo relacionamento com o cliente eu vou me comunicar com ele como se ele já tivesse contratado. Isso é acreditar que o cliente vai comprar. Fala, Leão, seja bem-vindo a mais um podcast Eletricista Classe A, o podcast que vai fazer você, eletricista, se transformar em um eletricista fora do padrão, um verdadeiro eletricista Classe A. Eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão. E eu me chamo Gabriel, analista de marketing aqui da Sala da Elétrica. E hoje no tema do nosso podcast de hoje vai ser: eu cobro ou eu não cobro a visita técnica? É certo ou é errado? E aí a gente vai desvendar essa incógnita aqui, né? Quando eu falo desse assunto aí, dá bastante polêmica. Polêmica. Mais um assunto polêmica aqui no podcast. A galera fica... tem que cobrar? Não cobro não, tem que cobrar. Então, assim, eu quero destravar algumas coisas aqui e, de repente, deixar vocês que estão ouvindo, assistindo, presente para algumas coisas importantes aqui no nosso processo. Certo, Gabriel? Certo. Bacana, eu queria começar aqui então da seguinte maneira, vamos entender o seguinte, qual que é a jornada de compra do cliente do eletricista? Então a gente até fala que a jornada de compra ela passa por alguns estágios, né? Uhum. Então primeiro, vamos falar de uma situação de reparo, por exemplo, que é onde na maioria das vezes teria essa questão de, vou cobrar a visita, porque se eu chegar lá e o cara não quiser fazer, eu vou perder meu tempo. Sim. Então, como é que funciona a jornada de compra do cliente que precisa de um reparo do eletricista? O cliente ele está vivendo a vida dele comum e ele não sabe de nenhum problema, ele está vivendo a vida dele normal. Sim. Então ele está inconsciente do problema. Só que lá dentro da caixinha 4x2 do interruptor, lá dentro da caixinha da conexão do chuveiro, ou lá no quadro disjuntor, tem alguma coisa acontecendo, tem algum BO, os condutores. tem alguma coisa que ele não tá sabendo, mas tem alguma coisa acontecendo. E de repente dá o problema. Aí acontece o problema. Vamos supor que não funciona mais um determinado circuito lá. Ou se não, deu um retorno, rompeu o neutro e agora toda a instalação dele está 220 volts e queimou alguns equipamentos que não era bivolt. Uhum. Aí agora ele está consciente do problema. Então ele sai do estágio de inconsciente do problema para o estágio de consciente do problema. Né? Quando ele está consciente do problema, ele agora precisa encontrar o eletricista que vai arrumar para ele. Porque ele ainda está inconsciente da solução. Exatamente. Então ele precisa... nesse mesmo estágio ele está inconsciente da solução, ele sabe que tem um problema, não sabe como resolver. Uhum. E aí começa a ir procurar opções. Aí acontece várias coisas aqui. Ele pede indicação pro amigo, pro parente, pro vizinho. Ele vai no Google e pesquisa eletricista e põe a cidade, em Balneário Camboriú, por exemplo. Ou às vezes como resolver tal problema. Como resolver tal problema. E aí ele vai começar a procurar. E aí ele encontra provavelmente alguns profissionais, alguns eletricistas. Uhum. Aí esse eletricista ele pega e fala: opa, vou até aí para fazer uma visita técnica. Né? É nesse momento que entra a questão de cobrar ou não cobrar a visita técnica. A partir do momento que o cliente chama você, o fulano e o beltrano, né? Ele vai ter 3 visitas técnicas lá que vai gerar 3 orçamentos, por exemplo. E aí, a partir do momento que você entrega o orçamento e fala para ele o que deve ser feito, ele fica consciente da solução. Porque agora ele não sabia qual era a solução, agora ele sabe qual é a solução. Provavelmente ele saiba também que ele não consegue resolver sozinho. Sim. Ou não queira. Ou não queira resolver sozinho. E aí ele está consciente da solução agora. Ele tem que tomar uma decisão, né? Ele tem 3 opções na mão. Qual escolher? Eis a questão. Eis a questão. E aí ele pega e faz uma escolha. Ele vai escolher eletricista 1, 2 ou 3. Né? Por que eu comecei aqui falando da jornada de compra do cliente e do eletricista? Porque a gente precisa entender o seguinte. Eu não posso deixar com que a cobrança da visita técnica vire uma objeção de contratação. Sim. Entenda que a cada momento acontece alguma coisa na vida do meu cliente que faz com que eu perca
oportunidades de conexão com ele. Se eu deixar alguma ponta solta, ou seja, algumas objeções surgirem, eu diminuo a minha probabilidade de conseguir fechar aquele negócio. Ok? Sim. Então vamos começar a falar de cobrar ou não cobrar, né? Eu quero que você me provoque em relação a isso. Tá bom? Eu já tenho uma dúvida então aqui. bora, tu começa então aí. O porquê passa pela cabeça do eletricista que ele precisa cobrar essa visita técnica? Isso é interessante, porque assim, ó, imagina que é frustrante você sair do seu ponto, sua casa, seu escritório, sua oficina, não importa, e você vai até um cliente para fazer uma visita em um orçamento, e aí você tem uma recusa. A pessoa não quer contratar você. Então você deslocou, você foi até lá, você fez todo um processo que não é monetizado. E gastou tempo e dinheiro. Aí na cabeça do elitista, não, eu vou cobrar, porque pelo menos se eu não fechar, eu ganho a visita técnica e pago esses custos de deslocamento. Uhum. É aí que eu falo que é o maior vilão da cobrar a visita técnica, o maior vilão é esse pensamento. Sim. É justamente o que você fala. Quando você vai pra vender, você tem que acreditar que vai vender. Exatamente. Se você tá cobrando, você tá pensando, e se eu não vender? Exato. Então você não confia que você vai vender. E aí a negociação já parte do início, do início dela, já parte com a dúvida de será ou não que eu vou fechar? Uhum. É importante a gente trazer isso, e é até legal você ter colocado logo no começo esse assunto, porque assim, ó, o que é esse lance de acreditar que vai vender? Eu já falei em alguns podcasts, mas vou repetir aqui. Existem 3 crenças que você tem que ter na hora que você se relaciona com o cliente. E não é papo de coach, eu sempre falo isso, né? Não é papo de coach isso aqui não, tá? Olha só, primeiro, eu tenho que acreditar que meu produto é bom. É a primeira crença, eu tenho que acreditar. O que é acreditar que o seu produto é bom? É ter certeza absoluta, ou muito próximo disso, que você é capaz de resolver aquele problema. Sim. Porque você vai ter confiança para instruir o seu cliente a respeito do que deve ser feito. Uhum. Ou seja, não é crença, não. Acreditar que seu produto é bom é saber que você tem conhecimento. Fez lá a comunidade elitista classe A, fez treinamento no Senai, alguma coisa do gênero. Você sabe o que você pode resolver. Tem a qualificação técnica decisiva. Exatamente. Exatamente. Primeiro pilar do eletricista classe A. Uhum. Segundo, eu preciso acreditar que eu vou vender. E quando eu falo que acreditar que eu vou vender, não estou falando também que é papo de coach, nem... se Deus quiser... Cara, o divino, Deus, ele sempre está com a gente. Mas o trabalho nosso tem que ser feito. Então quando eu falo que é acreditar que eu vou vender, eu estou falando o seguinte, eu tenho que ter clareza que eu tenho técnicas dentro do meu processo de relacionamento que aumentam a probabilidade do meu cliente me contratar. Então, eu vou fazer a visita técnica. Cobrar ou não cobrar a visita? Eu sei que a hora que eu chegar lá, eu vou aplicar a técnica SBP, eu vou aplicar uma técnica de limpar o para-brisa do meu cliente, eu vou aplicar algumas técnicas para aumentar a probabilidade dele me contratar. Isso é acreditar que eu vou conseguir vender. Sim. Porque você está aplicando da forma certa, no tempo certo e a técnica certa. Exatamente, que é validada. Não porque o Everton falou no podcast, mas porque milhares de eletricistas vêm aplicando isso ao longo do tempo, nossos alunos. Sim. E, por último, eu tenho que ter a crença de que o cliente vai comprar. E aí também não é achismo, não é papo de coach, não é isso. É assim, ó, todo relacionamento com o cliente eu vou me comunicar com ele como se ele já tivesse contratado. Isso é acreditar que o cliente vai comprar. Se você acredita que o seu serviço é bom e que o cliente tem aquele problema e que o seu serviço vai resolver o problema, por que ele não vai comprar? Exatamente. Então a minha comunicação não é, e se você quiser me contratar? É quando você me contratar. Não é, se você me contratar, a gente faz o serviço na semana tal. Não, é na semana tal nós vamos executar o serviço. Ou senão amanhã nós vamos executar o serviço. Ou se você quiser, se você quiser não posso, né? Vamos fazer o serviço hoje. O que você acha melhor? Às 13 ou às 14 horas? Eu sempre me direciono para ele na minha comunicação de maneira com que ele já tivesse me contratado. Sim. E aí isso é acreditar que o cliente vai me contratar. Ou seja, eu tenho técnicas para me relacionar com o cliente de maneira com que eu tenha essas 3 crenças. Aí ok. Agora, cobrar ou não cobrar a visita técnica? Eita, Laia, né? Aqui, ó. Vamos trazer algumas coisas à tona aqui.
quando você entra numa negociação com o sentimento que a gente acabou de falar, que é, eu vou cobrar porque se ele não me contratar, pelo menos eu paguei minhas contas do deslocamento. Você já está entrando com uma crença de não contratação e aí pode ser um problema no seu processo de fechamento inevitável. Uhum. Ou seja, na negociação, certo? Sim. Agora, como é que eu tomo uma decisão de cobrar ou não cobrar? Como é que eu tomo uma decisão? Eu aconselho o seguinte, né? Quando você está no início da jornada, como eletricista independente, eu acredito que não seria viável você cobrar nas suas visitas. Não seria viável, porque você está num processo de formação de clientes ainda, de clientela, né, de carteira de clientes. Então, quanto mais visitas você fizer com a técnica certa, maior vai ser a probabilidade de você conseguir fechar aqueles orçamentos. Uhum. Então, talvez agora cobrar seria um erro, dependendo do ponto de vista. Então, no início, eu acreditaria que não é interessante você cobrar a visita técnica, não. Ora, quando é que eu vou cobrar a visita técnica? Quando eu já estou num estágio um pouco de consciência mais elevado e eu utilizo essa cobrança da visita técnica para gerar valor percebido. Para gerar valor percebido. Então, no momento que você já está com a agenda cheia. Pode até estar com a agenda vazia. Mas como é que eu gero valor percebido para o meu cliente dessa forma? Então, assim, ó. Você é um cliente que está me chamando para fazer a visita técnica para fazer o orçamento. Uhum. Aí na ligação eu falei com você e você falou assim, Everton, eu tive um problema aqui e eu percebi que as minhas tomadas ficaram todas 220 volts. Então, eu já sei que você está com um problema lá, né? E eu sei também que eu vou chegar até você e eu não vou sair de lá deixando você na mão. O problema tá aqui. Fica tanto para arrumar. Se você quiser arrumar, senão não vai acontecer isso. Então, vou fazer a visita técnica para poder, de repente, fazer com que você consiga ter ali uma visão clara sobre o problema e eu poder te passar o orçamento e você me contratar ou não. A minha comunicação pode ser com o meu cliente, olha, eu cobro R$80 na visita técnica, que é o mínimo necessário de uma hora minha de trabalho. Por que eu cobro esses R$80 na visita técnica? Porque eu não vou deixar você aí sem um direcionamento claro sobre o que tem que ser feito. E outra coisa também, pode ficar despreocupado, porque na hora em que eu te entregar o orçamento, eu sei que você vai fechar o orçamento comigo, eu vou descontar esses R$80 no orçamento. Eu só preciso fazer essa visita para entender o que está acontecendo e aí a gente toma a melhor decisão junto depois. Mas é por isso que eu faço a cobrança. Eu vou sair da sua casa aí e não vou deixar você na mão. Com certeza, alguma intervenção eu vou acabar fazendo para que você consiga ter, mesmo que de maneira paliativa, uma solução já muito encaminhada. Depende muito do problema, mas eu vou tentar deixar bem encaminhado aí para você. Então, na minha comunicação aqui de cobrar a visita técnica, eu estou utilizando uma geração de valor que é, cara, eu não vou aí só para ficar olhando. Eu vou aí para já começar a resolver. Uhum. Já vou começar a trabalhar, mesmo essa visita técnica. Então, eu preciso cobrar esse valor de R$80 a minha hora. Você acha válido também ele cobrar a visita técnica e depois, quando fechar o orçamento, dar esse desconto da visita técnica? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque você gera mais valor percebido, porque é como se eu estivesse falando o seguinte, né? É um cashback. Você compra comigo aqui essa bala de 50 centavos e quando você for comprar o chocolate eu te dou de 50 centavos de desconto. Aí a bala saiu de graça pra você. Uhum. Entendeu? Sim. Então, por exemplo, teve até não é a visita técnica em si isso, né? Mas, por exemplo, tem um aluno nosso da imersão eletricista classe A, que é o Carlão, ele pega e entra em contato com alguns clientes, e aí vamos supor, ele passou na frente da casa de um terreno e viu que tá com terraplanagem. Uhum. Aí ele passou lá na frente, viu que tá com terraplanagem, ele para o carro, caminhonete dele lá, fala com ou o dono que estiver lá, ou pega o contato com o dono com a pessoa que está trabalhando lá, e ele fala pro dono o seguinte, eu sei que você vai precisar fazer o padrão de entrada aqui para ligação provisória. Vamos fazer o seguinte, eu sou eletricista, eu cobro lá, 800, 1.000, R$1.500 para fazer esse serviço, mas eu te dou 100% de desconto desse serviço, não do material, do serviço.
100% de desconto desse serviço quando pegar o projeto inteiro da sua casa para executar. Entendeu? Já gera valor percebido. Exatamente. Então, assim, eu consigo, nesse caso que a gente colocou o exemplo agora, eu consigo chegar antes da pessoa da construção civil. A gente sabe que o pedreiro pega bastante serviço de elétrica, né? Então eu cheguei antes. Então já era. Eu consegui invadir o cenário ali de antecipar uma concorrência futura desleal, né? Sim. Mesma coisa, visita técnica. Eu vou cobrar sempre gerando valor percebido. Eu não posso falar assim, não, pra mim visitar e ver como é que se tá funcionando ou não, eu vou cobrar R$80. Olha a diferença, né? Ó. A minha primeira argumentação foi, ó, eu preciso cobrar porque eu já vou fazer alguma intervenção. E se você me contratar, eu vou descontar esse valor, pode ficar despreocupado. E aí no orçamento vai ter uma linha de desconto lá chamado, eu posso colocar um bônus ou algo do gênero, pode ser o bônus ou se não uma linha de desconto mesmo, dos R$80, que é visita técnica. Vou descontar no meu orçamento, vou tangibilizar isso escrito no meu orçamento depois. Sim. Se ele fechar, a visita técnica saiu de graça. Exatamente. Né? Agora, se não fechar, eu fui monetizado, mas eu gerei valor para o cliente. Quando eu falo assim, não, para mim ver é R$80. Não gera valor. Só ver. E aí o que acontece é que o cliente pode pensar assim, pô, mas aí o cara chega aqui, vê, me cobra R$80, e aí eu acho que ele não é o bom pra mim. E aí, como é que funciona? Aí ele fala só termos técnicos, o cliente não entende nada da visita técnica, acha que foi enganado, perdeu R$80. Exatamente. Provavelmente não vai fechar com essa pessoa. E ainda vai falar mal pros amigos. Ele não gerou valor nenhum de início, né? E por que eu falei que é importante você mensurar o início, em qual momento cobrar, né? Se você tá no início, você ainda não tá tão conhecido, então o seu cliente entra em contato com você, ele não conhece, não sabe sobre você, não tem valor percebido a respeito de você. Quando você está num estágio que você já tem já está formatando a empresa mesmo, você já está no mercado, as pessoas já falam sobre você, você já tem as suas redes sociais populadas, tal, a pessoa sabe que você é bom. Sim. Só para ver seu Instagram, a sua página no Google Minha Empresa. Então ele fala, pô, esse cara aqui, tudo bem, ele cobra, mas olha só quantas avaliações ele tem. Exatamente. O preço dele é compatível com a entrega dele. Exato. Então eu tenho certeza que ele entrega. Sim. Né? A única coisa que tem que descobrir é se ele é barato ou caro, na cabeça do cliente, né? Se cabe no bolso do cliente. Exato. É isso que ele tem que pensar. Exatamente. E aí, por que eu falei que esse assunto é um pouco polêmico? Porque quando a gente fala, não deve cobrar. Quando eu falo que não deve cobrar, eu estou dizendo o seguinte, se você aplicar as técnicas na visita técnica, técnica SBP, limpar o para-brisa, pintar o quadro da dor futura, ou seja, colocar as técnicas corretas, é muito vantajoso você não cobrar. Sim. Porque se você não cobra, você não gera objeção na mente do cliente e ele vai pedir a visita técnica. Lá dentro você consegue fazer o que for necessário para gerar mais valor percebido e vender mesmo que seja mais caro. Exato. E venda é uma amostragem, né? Então assim, a cada 10 acontece alguma coisa com 5. Vamos falar os exemplos reais. A cada 10, 8 pedem de fato um orçamento, porque quer saber sobre o que eu estou propondo. Desses 8 que me pediu orçamento, eu consigo fechar com 4, por exemplo. Eu tenho um número, então eu sei que cada 10 pessoas que eu visito, eu tenho essa rotina. Então por que evitar que não aconteça o estágio 1, que é o topo do funil, né? Que é a visita técnica. Por que eu vou cobrar para evitar que isso aconteça? Porque aí eu qualifico o cliente que está realmente interessado. Mas será mesmo que ele não está interessado? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. E de novo, cobrar a visita técnica pode ser cobrado desde que eu utilize argumentos e técnica para que ela, na verdade, se torne uma geração de valor e não uma geração de objeção. Sim. Faz sentido? Total. Né? Total, porque recentemente eu tava no final do ano eu tava começando uma dor de dente e eu precisava resolver isso aqui. Ainda preciso. Mas eu precisava saber exatamente o que era. Então eu precisava no dentista fazer análise. Só que tem dentista que cobra essa análise. Mas tem outros que não. Quando eu descobri que alguns não, eu preferi esses. Eu nem fui nos que cobram. Exato. E agora eu já sei o que eu preciso fazer.
vou precisar retornar e provavelmente vou fazer no mesmo que... Você fez a análise. Exatamente. Porque ainda, aí o que acontece? Olha só, vamos colocar um pouco sobre o que aconteceu ali e eu vou tangibilizar isso para um exemplo da área de elétrica, beleza? Uhum. Você foi um dentista que não cobrou análise. Exato. Aí ele pegou, ele fez o exame, te analisou ali, fez toda a parte de verificação. E aí ele te deu um direcionamento, certo? Certo. Ele falou o que tinha que ser feito, como fazer, e o risco de não fazer, e o risco de fazer, e assim por diante. Exato. Legal. Então ele pegou, ele fez isso só olhando no seu olho? Não. O que ele fez? Ele analisou meus dentes. Ele abriu sua boca, ele foi lá e... Certo? Exato. Mexeu lá, de repente, com algum... Eu não sei o nome dos instrumentos do dentista, mas mexeu lá e tal. Ó, tem uma sujeirinha aqui, vou tirar uma sujeirinha aqui pra você, tal, não sei o que, sei lá, alguma coisa assim. Agora, o eletricista, ele vai lá no cliente fazer a visita técnica. A hora que ele chega lá, ele aplica a técnica de limpar o para-brisa. O que é o limpar o para-brisa? Você entregar algo de valor na visita técnica sem cobrar nada. O que é esse limpar o para-brisa? Ah, de repente você viu lá um disjuntor, no quadro de disjuntor que está mal apertado, gerando aquele zinabre por mal conexão. Você vai lá e fala, poxa, cliente, olha aqui, deixa eu te mostrar um negócio, ó. Vou ter que fazer uma intervenção aqui rápida porque tem um problema aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Tá aquecendo, cara. E quando aquece, olha, eu vou mostrar, vou gerar valor pro meu cliente. Quando aquece aqui e gera esse zinabre, o que significa? Significa que aqui tá aquecendo. E quando aquece, eu tô gastando energia. Então você tá pagando energia a mais só para aquecer o cabo do disjuntor, cara. Então vamos aqui, olha só. Pegou, tirou o cabo lá, limpou o zinabre e tal. Apertou, agora sim não vai ter mais esse problema. Fechou o quadro de disjuntores. Na visita técnica, você limpou o para-brisa do cliente. Tem um podcast falando sobre como a técnica de limpar o para-brisa, né? Mas o que eu fiz aqui... Por que chama limpar o para-brisa? Quando você tá no carro, dirigindo o carro, aí você chega no farol, e aí chega aquele rapaz lá e já joga água no seu para-brisa e limpa o seu para-brisa, e depois ele te pede dinheiro, ele entregou o serviço antes de pedir o dinheiro. A probabilidade de você entregar o dinheiro é muito maior. É o gatilho da reciprocidade. Exatamente. Igual a pessoa que te dá uma balinha no farol para te vender um pacote inteiro. Ele te dá o pacote para você comprar e te entrega uma balinha de graça. Ele aumenta a probabilidade de compra porque ele te deu um presente, que é uma bala. Sim. Ou até mesmo quando você tem um filho, e aí o pai do amigo do seu filho vai fazer um aniversário pro filho dele, e aí convida vocês dois. Quando é o aniversário do seu filho, você fica pensando, caramba, vou convidar. Quero convidar ele. Reciprocidade. É isso aí. Então, quando eu entrego esse serviço ali, eu limpo o para-brisa, aumenta a probabilidade de um retorno positivo no fechamento do meu orçamento. Onde eu quero chegar? É o seguinte, eu tendo isso em vista, talvez valha mais a pena eu não cobrar o orçamento e aplicar as técnicas certas durante o processo de relacionamento para que eu consiga ter mais probabilidade de fechamento. Sim. Mas se eu for cobrar, eu tenho que cobrar também demonstrando valor para o meu cliente. E o que eu não posso fazer é sair de lá sem entregar uma limpeza de para-brisa na visita técnica, quando eu cobro ela. Porque senão... Tá entregando valor. Exatamente, senão ferrou. Cobrei, só olhei e saí fora para fazer orçamento, aí é um problema também. Sim. Né? Então, atentem-se nisso. De novo, se você está considerando fazer a cobrança só porque está com medo de não fechar, aí eu diria para você, não cobra. Não cobra. Agora, se você vai usar para gerar valor percebido e conseguir fazer com que o seu cliente entenda que você vale mais do que o que aparenta, por exemplo, ou seja, aumentar o valor percebido de fato, aí sim eu acho que você pode cobrar. Mesmo assim, eu sugeriria você aplicar a técnica de limpar o para-brisa e assim por diante. Eu tenho uma frase que eu levo pra vida. Seja intencional em tudo que for fazer. Exato. Se você for fazer a visita técnica cobrando, seja intencional. O porquê você tá cobrando. Exatamente. Tô com medo. Não, isso aí não é um motivo. Agora, vou cobrar porque eu quero gerar valor, eu vou fazer isso na visita técnica. Show. Isso. Aí você tá sendo intencional, você tem um porquê você está cobrando. Exatamente. Eu acho que ser intencional é você estar presente para o que está acontecendo. Exato. Pô, cheguei para fazer a visita técnica, vou ser intencional. Aí eu vou ser intencional, eu vou pegar e vou fazer, de alguma maneira, a técnica de limpar o para-brisa. O que é ser intencional aqui? É você ter clareza sobre o momento do funil de relacionamento com o cliente que você está e o que você tem que fazer em cada uma das etapas. Exato. É o raio de saber, de acreditar que vai vender. Então, eu vou ser intencional, vou aplicar a técnica tal. Vou aplicar a técnica SBP.
Tem um podcast falando da técnica SBP também aqui. Apliquei. Vou aplicar a técnica e aí você vai fazendo intencionalmente esse processo. Eu li agora um comentário do podcast nosso. Eu não lembro qual era o podcast. Mas um ouvinte nosso que acompanha no YouTube falando assim que aplicou a técnica de vender o material junto do reparo e já fez 2 vendas e tal. E aí ele tá super empolgado. Ou seja, ele foi intencional. Foi. Olha só que interessante. Vamos lá, né? É reparo e eu cobro ou não cobro a visita técnica? Aí você fala, pô, eu vou cobrar porque vai que não fecha. Né? Ou senão você pode pensar, pô, eu não vou cobrar. Sabe por quê? Porque eu não vou cobrar, vou aplicar as técnicas, vou fazer o serviço e se eu fizer o serviço, eu ainda vou aplicar ainda a técnica de venda de material agregado e também da inspeção gratuita. Isso vai aumentar significativamente o meu resultado. Tem podcast que eu ensino todas essas técnicas que eu tô falando aqui no podcast de hoje. Sim. É só maratonar aqui e você vai encontrar. Então ele vai lá, não cobra, aumenta a probabilidade de fechamento. Aí ele põe a técnica de fornecimento de material, aumenta o resultado da venda do serviço de reparo e ainda faz uma inspeção gratuita, podendo aumentar em até 20 vezes o resultado. Não é brincadeira. É papo reto, né? Então assim, o lance da crença. Por que que você está cobrando? É por medo de não fechar? Para de cobrar. Sim. É porque na verdade você está gerando valor percebido? Então beleza, aí você ganhou a minha confiança aqui e aí eu te dou a permissão para cobrar a sua visita técnica. Mas o fato é, eu tenho que ter clareza, intencionalidade, tenho que saber que tem técnicas para cada processo e assim por diante. E para deixar claro para todo mundo, tem uma diferença: cobrar visita técnica e cobrar orçamento. Cobrar orçamento não pode. Exatamente. Agora, cobrar visita técnica pode. Eu vou até pedir pro Bruno colocar isso no corte inicial do podcast. Devia ter colocado isso lá no início, né? Ó, cobrar visita técnica não tem nada a ver com cobrar orçamento. O Código de Defesa do Consumidor diz que não se deve cobrar orçamento. Ok? Mas a visita técnica pode, em função de ser o custos de deslocamento e outros custos afins para entregar esse serviço prévio de verificação inicial do problema, vamos dizer assim. Sim. Ok? Legal. Agora, uma coisa importante. Eu preciso te falar que aqui nessa tela, ou na descrição, ou no link de alguma parte aqui, você vai ver um QR Code ou um link na descrição para você conhecer o aplicativo Orçamento Incontestável aqui da Sala da Elétrica, tá? Então, corre lá, clica nesse link e venha ter os seus orçamentos incontestáveis e consiga vender mesmo que mais caro do que seu concorrente, beleza? Vamos fazer isso, estou esperando vocês aqui. Para a gente fazer uma conclusão aqui, Gabriel, eu acho que tem que ficar claro o seguinte: em todo momento do processo de relacionamento com o cliente, eu preciso entender que existem técnicas, eu tenho que ter intenção e eu preciso também ter clareza sobre o que o cliente está esperando a respeito de mim. Então eu tenho um conhecimento sobre a jornada do cliente, eu sei em qual momento que ele está, eu sei qual técnica aplicar em cada momento dessa jornada e eu também entendo que eu estou sendo intencional com as 3 crenças. Se alguma coisa dessas falhar, eu vou ter problemas. Ou vou aumentar o nível de objeção do meu cliente, ou eu vou acabar tendo a possibilidade de não fazer a coisa certa na hora certa e diminuir a probabilidade do meu cliente entender que eu valho mais do que o que ele acreditava que eu valia. Né? Isso tem que estar muito claro. A respeito de cobrar visita técnica, o que mais a gente poderia colocar aqui? E falou tudo. A gente falou tudo, né? Falou. Faz o seguinte, coloca nos comentários aqui o que é que vocês gostariam de ouvir mais a respeito de cobrança de visita técnica, ou mesmo o que é que vocês gostariam de ouvir no próximo podcast. Coloque aqui nos comentários pra gente, né? Votem aqui na enquete do Spotify, sigam a gente no Spotify, sigam a gente aqui no YouTube, onde você estiver ouvindo esse nosso podcast, certo? Bom, eu acho que é isso, né, Gabriel? Sim. Qual foi o seu despertar do nosso podcast de hoje? Meu despertar foi incrível porque pra mim pareceu que fosse a primeira vez que eu estivesse ouvindo você falando isso aí. Se ele for cobrar a visita técnica, tem que gerar valor ali dentro.
Não é só ir lá e olhar. Tem que fazer alguma coisa ali. Gerar valor pro cliente. Valor percebido, não só, fiz lá e fiz isso. Mas o cliente percebeu. Exato. Então, é gerar valor na visita técnica. Ele precisa deixar o cliente ciente do que aconteceu, né? Exatamente. Não é só fazer, mas eu entreguei, Everton, pra ele isso aí. Mas você falou pra ele? Não falei, ele tinha que ver. Não, ele não tem que ver. É engraçado isso aí, que é o seguinte, ó, o óbvio precisa ser dito. Exato. Se você fez, vai lá e mostra que você fez. Uhum. O óbvio precisa ser dito. Porque senão, como é que ele vai perceber valor? Né? Tem que ser dito, não adianta. Acho que o meu despertar aqui hoje foi a respeito de você falar do dentista que você tomou a decisão em função... tem o cara que cobra e o cara que não cobra. Será que o cara que cobra a visita, ele não vai cobrar ainda mais caro para resolver o problema? Exato. Ou será que o cara que cobra não tá fazendo isso porque ele não tá conseguindo fechar os outros serviços dele lá e aí tá com esse medo? Então assim, não é pro eletricista a questão de cobrar visita técnica, é para todo mundo que tá na verdade aqui no processo de venda de serviço, na verdade. É que a visita técnica do dentista chama consulta. Exato. Né? A do eletricista chama visita técnica. O fato é, você precisa ter clareza a respeito do porquê você está fazendo. A partir daí você consegue tomar a decisão correta, certo? Certo. É isso aí, muito bom. Espero o comentário de vocês. Sigam a gente aqui nas plataformas digitais e não esqueçam também de clicar no link da descrição. Muito obrigado, Gabriel, por mais um podcast e nos vemos na próxima quinta-feira.